Pois é, Paulo Noto, como é que você está? Tudo bom? Tô bem. Aqui no Rio a gente está aqui infelizmente nessa desordem, né? Porque o governador fala uma coisa, o prefeito fala outra e o presidente também fala outra e a gente fica no meio de uma confusão. Mas toda crise gera oportunidades e eu acredito muito nessa oportunidade que vai se transformar o mercado imobiliário a partir desse choque econômico, dessa nova realidade econômica. Não, legal, Zé. Bom, primeiro eu quero te agradecer muito o seu tempo aí, a tua disponibilidade e de ter aceitado aqui o cara de pau que nunca não te conhecia, eu fiquei te conhecendo através do livro que eu li, da qual você faz parte, da qual a gente vai falar um pouquinho dele também. Tive a oportunidade de conversar pessoalmente com você um dia e você acabou sugerindo aí um tema dessa conversa, que é se existe uma bolha digital acontecendo. Eu achei muito interessante isso e quero que você fale sobre esse tema. Mas antes de começar no próprio tema, né, eu quero que você se apresente, quem você é, como é que você chegou na profissão de corretor imobiliário. Paulo, também obrigado aí por você ter olhado para a minha metodologia, né? E a gente está podendo bater esse papo aqui. Bem, eu, assim como muitos, não sei você, acho que não, eu fui parar na corretagem de forma sem presunção nenhuma. Na verdade, eu não queria, eu tive oportunidade, eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil, pedi conta, depois eu fiquei desempregado e acabei eu tendo que procurar emprego de vendedor e apareceu a oportunidade de eu iniciar numa imobiliária onde ela arcaria o curso de formação e eu iniciaria como estagiário na imobiliária, né? Na verdade, eu acho que como a maioria, muitos corretores antigamente, você não tinha essa facilidade do curso do TTI via digital. Para você fazer o curso do TTI, você já tinha que estar praticamente dentro da profissão e você iniciava ele presencialmente. E eu fui parar despretensiosamente porque as referências que eu tinha de corretor de imóveis naquela época não eram referências que me inspiravam a querer ser um corretor de imóveis. E foi no ano de 2000 que eu iniciei. Eu tive a sorte de iniciar numa imobiliária onde eu tinha um grande negociador, uma pessoa que entendia da parte documental, e esse perfil profissional me interessou. Hoje, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Imobiliário. Hoje, na verdade, as pessoas falam assim, pô, mas você mexe com documentação porque você é advogado. Não. Eu já entrei na faculdade de Direito, já formado no conhecimento documental de imóveis. Tanto que, no terceiro período, eu assessorei professores meus em assessorias extrajudicial de compra e venda de imóvel. Ou seja, foi a corretagem que me deu o conhecimento que eu tenho na parte documental. Hoje sou corretor, advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário e atuo aqui no mercado de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Bom, legal. Bom, Zé, eu não posso deixar de falar por onde eu te conheci, né? Vou tomar a liberdade aqui de mostrar o livro A Chave de Venda de Imóveis, onde que tem vários cases. É esse aí mesmo. Depois eu vou querer a tua assinatura no meu, que o meu está assinado por alguns que eu conheço aqui que fizeram parte do livro, né? Achei muito bacana, né? Me identifiquei 100% da tua metodologia de trabalho, é a minha metodologia de trabalho. Nós não estamos aqui para discutir isso agora, falar disso agora, não discutir, falar, né? Vamos falar sobre bolha digital, mas eu queria, sem dúvida nenhuma, que você falasse dos seus 6 principais pilares, né? Do seu método de trabalho, né? E vou, sem dúvida nenhuma, colocar depois embaixo um link para as pessoas acessarem teu livro, comprarem seu livro e de muitos outros participantes desse livro que eu acho muito interessante as pessoas lerem. Então, quanto ao livro, eu fui convidado pelo Felipe Adalto, né? Agradeço a ele. Eu escrevi um dos capítulos falando sobre a metodologia orgânica de venda.
uma metodologia que acelera o processo de venda de imóveis usados a partir de um bom trabalho feito no proprietário, com o proprietário. Um bom trabalho, não um trabalho genérico. E a minha metodologia, ela está baseada em 6 pilares. Primeira, que eu acho que você já se identifica, até porque pelo que eu conversei contigo, você já atua assim, é trabalhar especializado num nicho, no mercado, numa região. Ou seja, eu atuo no mercado aqui no bairro de Copacabana e até mesmo numa micro-região de Copacabana. Isso me permite ter um domínio maior em alguns aspectos, ter uma maior referência, ser referência também local. Isso facilita algumas coisas. O segundo pilar, ele é baseado em um receber indicações de proprietários e não ir atrás dele. É o proprietário que me procura, é ele que me foi indicado, isso me facilita. Ao invés de eu ir buscar hoje captações de imóveis, são os proprietários que me buscam e eu busco através de indicações. Isso facilita muito o meu trabalho. Hoje eu tenho 20 anos, mas desde o início eu trabalhei na corretagem buscando indicações. Eu falava com um e com outro para obter indicações. Terceiro pilar é baseado em eu identificar proprietários que tenham necessidade e motivação de venda iminente. Ou seja, quando eu falo necessidade, eu não digo a pessoa está precisando de dinheiro. Muitas vezes o proprietário ele tem mais recursos, ele está vendendo o imóvel dele para aquisição de um outro, mas ele precisa fazer isso de uma forma mais rápida. Esse tipo de proprietário eu exploro mais. Quando eu digo exploro, eu digo eu me dedico mais. Eles são proprietários mais fáceis de você caminhar com ele num processo de venda para acelerar. Um outro pilar que eu uso, que infelizmente ainda a nossa categoria não abraçou isso como sendo algo principal do corretor de imóveis, é a parte documental. Me tornar ou tornar outros corretores experts na parte documental. Não só para passar segurança ao cliente comprador, mas também para conquistar e cativar o proprietário. A partir do momento que eu aprendo a pré-analisar uma documentação, identificar problemas nessa documentação e começo a dar solução nessa parte documental para o proprietário, eu me torno útil para ele. Isso a gente tem uma volta, tem um respeito, tem a consideração desse proprietário. Então, a prática documental para mim, e eu acho que para todos os corretores, deveria ser algo extremamente principal. E dessa forma, a gente se tornar verdadeiramente útil nas transações imobiliárias. Esse é o... Depois eu tenho... Só confirmar aqui, porque... Da avaliação de imóveis, ou seja, eu trabalho imóveis que estejam dentro de uma faixa de valor vendável. E para isso, eu aprendi a avaliar, aprendi a convencer o proprietário a dispor o imóvel dentro dessa faixa de valor. Eu até costumo falar, não adianta você ser um excelente avaliador de imóveis, você pode ser até perito, pode ter até o KNAI. Se você não consegue convencer o proprietário a receber essa faixa de valor vendável. Esse é um outro pilar importante aí. E um outro pilar que também você ajuda, que eu não abro mão, é o de relacionamento que eu crio com o proprietário durante o processo de venda, que são os chamados feedbacks. Eu estou sempre diante de proprietários muito próximo. Infelizmente, a maioria dos corretores trabalham na quantidade de captação de imóveis e não na qualidade. Para você dar qualidade a uma captação do imóvel, é preciso que você dê atenção ao proprietário. E você só consegue dar atenção para ele se você não tiver um universo infinito de imóveis na sua carteira. Então, isso me faz trabalhar uma carteira de imóveis reduzidas, geralmente exclusivas, em preços vendáveis, de proprietários
que dá de motivação de venda iminente, que tem consideração comigo porque eu já presto um trabalho para ele na parte documental e com isso acelera o processo de venda dos imóveis usados a partir do proprietário. Muito legal, Zé. Eu não vou poder deixar de falar, de comentar, mesmo falando que a gente vai transitar rapidamente por esses temas, né? Mas que me chama bastante atenção, né? No teu pilar número 1, é ser conhecido ao invés de conhecer, né? Se fazer conhecido, né? Teu pilar número 3 da motivação, para mim, é uma diferença entre investimento de tempo e perda de tempo, né? É claro que os 4, os 5 e os 6, eu queria que você falasse rapidamente, você também tem um curso de corretor, queria que você se vendesse, porque eu acho muito importante a gente disseminar esse tipo de trabalho, que para mim é o DNA da First aqui, está no nosso DNA. Fala um pouquinho do teu curso, como é que ele é. Beleza. Chama-se, é um programa de aprimoramento contínuo chamado Profissão Corretor, onde eu tenho as aulas originais, mas eu estou sempre acrescentando novas aulas. E eu formo o corretor para ele não ser simplesmente um divulgador de imóveis, mas ser esse profissional preparado aí. Se você me permite fazer uma propaganda aqui, para que as pessoas conheçam o meu trabalho, meu conteúdo é um conteúdo que eu chamo de raiz. É o conteúdo realmente não é o conteúdo digital, ou seja, eu não ensino a pessoa a ter estratégias de divulgação de imóveis, a como usar ferramentas tecnológicas, não. É um trabalho antes, praticamente, para que você possa usar depois as suas ferramentas digitais. E aí eu vou convidar a sua audiência, né, para que esteja participando de um grupo. Fechou um pouco a imagem, tá escura aqui para mim. De um grupo do Telegram. Eu vou passar para você o link para que a pessoa possa ter acesso, e nele, inclusive, eu vou estar realizando no dia 23 de maio, sábado, a partir das 8 horas, um workshop. E aí é bem legal para vocês terem conhecimento dessa minha metodologia orgânica de venda. Vou deixar um link aqui contigo do grupo no Telegram. Esse grupo vai ter um workshop e as pessoas vão ter acesso ao meu conteúdo do curso, ao conteúdo da metodologia, inclusive, muito provavelmente vão ter uma oportunidade de desconto para poder aderir ao plano, ao programa de aprimoramento Profissão Corretor. Pode ser? Muito legal. Bom, de novo, eu estou me coçando aqui para a gente não entrar em outros assuntos, mas eu não posso deixar de explorar, né, porque a gente já está falando disso, né? Você me chamou muito a minha atenção, que você falou que você é uma pessoa que trabalha muito num nicho, muito numa localização. E o teu sonho de consumo seria trabalhar, inclusive, poucos empreendimentos, né? Como é que você enxerga a parceria desta forma tua de trabalhar? Então, Paulo, é importante a gente entender que eu nasci no mercado imobiliário de usados, tá? Aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando eu entrei, já não se tinha novos empreendimentos. Então, eu nasci dentro do mercado de imóveis usados. E aqui no Rio, até por conta naquela época, de questões de ética profissional, a gente não tinha o hábito muito de parcerias, tá? Eu acho que a parceria ela precisa estar muito ligada à conduta ética do colega, à ética dos colegas, ao trabalho profissional, tá? E aos imóveis exclusivos. Como isso não era algo praticado, eu não cresci no meio da parceria. E eu entendo também que a gente vive situações diferentes. Por exemplo, eu vivo no mercado onde, sinceramente, eu não preciso de parceria, porque eu trabalho com um número reduzido de imóveis e trabalho numa micro-região.
quando eu faço parceria, quando algum proprietário me pedem para vender um imóvel num bairro afastado ou numa cidade diferente, eu busco dentro dos meus alunos alguém que foi formado ou está sendo formado pela metodologia orgânica e indico para ele esse proprietário, para que ele preste o trabalho a esse proprietário totalmente à vontade. Essa é a minha forma de parceria. Alguns colegas, alguns alunos me indicam proprietários de Copacabana. E a gente sabe que o mercado, por exemplo, aqui da Zona Sul é um mercado alto, preço alto. Quando esse colega me indica, eu vou prestar o trabalho. Me indica proprietários, tá? Eu trabalho sempre proprietário, não trabalho comprador. Não é difícil eu conseguir comprador através dos meios de divulgação que a gente tem. O difícil para mim é conseguir captações vendáveis em preços reais e exclusivas. Quando algum aluno me indica, como o mercado aqui é alto, eu dou uma contrapartida de financeira para esse corretor, porque eu entendo que o mercado aqui é mais alto, embora eu venha fazer todo o trabalho atendendo o proprietário, eu entendo que aqui eu posso remunerar ele por essa parceria, não exigindo dele no outro local. Esse é o meu posicionamento de parceria, tá? Entendendo que você tem regiões que o colega ele tem um ticket baixo de imóveis, ele tem uma região que não tem imóveis com a documentação definitiva, é um mercado que tem pouca fluidez porque não aceita financiamento. Esse colega, eu acho que ele tem que buscar as parcerias. Parcerias com quem? Com outro colega ético, que trabalha em imóveis exclusivos, que tenha uma preocupação de qualificar o cliente comprador pela forma e condição de pagamento dele. Eu vejo que muitos colegas saem para dar voltas com clientes compradores que a pessoa não tem condição alguma de compra. E acaba fazendo você que tem uma captação amadurecida, muitas vezes um proprietário morando dentro do imóvel. Estou falando de mercado de imóveis usados. E o colega está passeando com um cliente que ainda está dependendo de vender um imóvel dele, que ainda não colocou à venda. Então, é preciso você se alinhar com outros colegas que trabalhem parecido e trabalhem profissionalmente. Para você não estar vendendo um imóvel, muitas vezes que a documentação não foi analisada, tá dando volta com um cliente que ainda não está na fase de compra, está na fase de venda do imóvel dele. Mas, fora isso, eu vejo essa questão da parceria sendo implementada até através de tecnologia. Acho bom isso, desde que seja respeitado esse profissionalismo do corretor. Perfeito. Bom, vamos entrar no nosso tema, Zé. Depois a gente vai dar no finalzinho, se a gente não se estender muito, a gente volta a alguma coisa desse mercado apaixonante aí que a gente trabalha muito semelhante. Conta para nós aí a tua teoria da bolha digital. Eu achei ela super interessante e queria compartilhar com todos aí também. Acho que vai ser muito fácil das pessoas compreenderem isso. A gente vive hoje uma bolha digital de conteúdo, de lives. É tanta lives, são tantas lives, são tanto conteúdo, são tantos cursos, inclusive o meu, que, na verdade, fica difícil do colega escolher aquilo que ele vai fazer, levar a sério, ver o que é bom de verdade, ver o que é útil, o que vai somar para ele. Então, a gente vive uma bolha digital de conteúdo de lives hoje. Eu, por exemplo, quando começaram a falar do rumores da pandemia, eu fiz 3 lives num dia só. Foram as únicas que eu fiz. Porque eu vi o problema que já ia se causar antes do governo aqui parar, um dia antes do governo parar, eu já coloquei essa questão em vigor, principalmente a parte de aditamento de contrato de locação. A parte de locação, o mercado imobiliário, o corretor está tendo muito trabalho. Então, eu fiz no primeiro dia o impacto do coronavírus no mercado futuro depois da pandemia. Falei sobre essa questão de locação. Mas para você entender um pouco melhor essa questão de bolha digital,
eu sou de uma época em que não havia internet. Na época, era classificado do jornal, e o jornal que funcionava aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro era o classificado do Globo de domingo. Anúnciozinhos de 20 palavras. Naquela época, Paulo, eu contava a quantidade de imóveis anunciados, porque eu sempre tinha um imóvel anunciado e eu queria ver com quantos o meu estava concorrendo. Então, no domingo, eu perdi o meu tempo de pegar o classificado do Globo de domingo e ficava contando. Por exemplo, na coluna de sala e quarto aqui em Copacabana, nós tínhamos de 45 a 60 apartamentos anunciados por domingo. Então, por exemplo, a imobiliária tinha 200 imóveis, mas ela não anunciava os 200 imóveis. Ela anunciava 6, 7 anúncios, que era caro. E através de um anúncio, a gente direcionava aquele cliente para outros imóveis. Naquela época também, a gente não tinha as fotos. Ou seja, o cliente, para ele saber informações, ele tinha que ligar. Hoje em dia, com as fotos, o cliente olha a foto, aí gostei, não gostei. O que ele faz? Ele passa a batida daquele anúncio, não liga, isso não gera uma lead, isso não gera um cliente. Porque o cliente não gostou de uma foto. E detalhe, a empresa tem outros imóveis para vender, inclusive que estão anunciados, mas que não foram vistos por aquele cliente. E aí você perde essa chance de falar com esse cliente. Por isso que naquela época de jornal, você tinha mais quantidade de clientes compradores. A gente fazia 6, 7 anúncios, um anúncio gerava clientes a semana toda. Por quê? O cliente tinha que ligar, ele não via fotos em detalhe. Se o cliente quisesse comprar um quarto e sala em Copacabana, ele ia pegar o classificado de domingo e ele ia passar os olhos nos 60 anúncios. Dá para você olhar. Hoje em dia, só aqui em Copacabana, na coluna de sala e quarto do Zap Imóveis, que é um dos portais, a gente tem mais de 3.000 quartos e salas anunciados. Ou seja, como é que faz um cliente para ele acessar todos os imóveis? Ele não consegue. Os portais não têm condição de direcionar todos os imóveis para um determinado cliente. De repente, é o cara que está na ponta da agulha, está com dinheiro na mão e precisa comprar urgente. Isso, na minha opinião, vem atrapalhando o processo de compra dos compradores, fazendo com que a jornada de compra dele seja maior do que era antigamente. Antigamente, ele tinha um local para procurar. Então, ele só no domingo ele olhava, recortava os jornais, separavam e ele ligava durante a semana, saía para ver. Isso gerava mais leads para a gente. Hoje em dia, você tem as imobiliárias anunciando 1.000 imóveis aqui na Zona Sul, 1.000. Tem imobiliárias que dizem que anuncia 5.000 imóveis. Isso cria um congestionamento nos portais de imóveis, que é o principal veículo de venda aqui na Zona Sul. Tá? Aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, o veículo de maior divulgação são os portais de imóveis, não são redes sociais. Rede social funciona muito para locação aqui, não para compra e venda. Compra e venda continua o portal de imóveis. Então, o cliente ele acaba se perdendo nesse mundaréu. Detalhe, é o mesmo imóvel sendo anunciado por 20, 30, 40 imobiliárias. Tem uma história de uma venda que nós fizemos aqui no bairro, aqui do lado, cliente indicado, aonde eu fui útil na parte documental, avaliei o imóvel dele em preço correto, que não estava sendo trabalhado, estava em 11 imobiliárias. Identifiquei o problema na documentação, me prontifiquei a resolver o problema, desde que eu trabalhasse com exclusividade. Coloquei o imóvel, reduzi o imóvel para uma faixa de valor vendável e esse imóvel estava há 2 anos à venda em 11 das maiores imobiliárias aqui do Rio. Em menos de 4 meses, eu e mais 2 corretores conseguimos fazer a venda do imóvel. Tiramos os 11 anúncios, mandamos comunicado para todas as imobiliárias, falando que o imóvel estava com exclusividade. O bairro lá, que tinham 39 imóveis anunciados, dos 39, 11 eram esses, passaram a ter 20 e poucos anúncios. Sendo que, na verdade, dos 20 e poucos,
Anúncios mesmo reais eram 4. Ou seja, num total de 39 imóveis, a gente só tinha 5 imóveis anunciados. Se você for comparar um tipo de imóvel mais genérico, isso se torna milhares de imóveis anunciados, além de anúncios em redes sociais. Então, tem como mudar isso? A gente tem como tornar de novo o jornalzinho? Não tem. Eu falo para você, era melhor, hein? Era melhor do que é agora, mais útil, mais prático para nós corretores e para o cliente comprador. Porque a maioria dos corretores pensam que o cliente já tem que ir comprado. Ah, ele olhou a foto, ele já gostou e já vai comprar. Não, cara, você tem que ter trabalho. Você tem que convencer o cliente a visitar o imóvel, você tem que ter uma outra oferta para ele ver. E, na verdade, com essa dificuldade que, para mim, ela tornou, a gente não tem como voltar atrás, a gente tem como melhorar o nosso trabalho, principalmente no que tange o corretor aprender a trabalhar imóveis exclusivos, diminuindo essa quantidade de ofertas de imóveis, fazendo com que esse trajeto do cliente comprador seja mais curto. Ou seja, ele não vai ter que passar os olhos em centenas e centenas de imóveis. Não, olha só, são 60 imóveis só que tem em Copacabana para vender de quarto e sala. Fica muito mais fácil para ele ver e a gente teria esse trajeto aí encurtado. O que eu faço para que eu sobreviva nessa bolha digital? Tá? Isso está dentro do meu curso. Eu trabalho em imóveis que são muito atrativos, imóveis exclusivos. Então, são imóveis bem vistos, porque estão sempre imóveis em faixa de valor vendável. Eu não anuncio aquilo que não tem valor de venda. Uma, porque eu vou perder tempo, e o outro, que eu vou atrapalhar o mercado. Então, com isso, eu consigo aparecer dentro de um portal de imóveis. Imóveis atrativos na questão preço. Legal. Deixa eu entender uma coisa, né? Eu tenho um pensamento aqui quanto a essa bolha digital, que, de certa forma, sem dúvida nenhuma, me clareou com o teu pensamento do que você está falando, mas eu tenho um pensamento um pouco diferente, né? Eu, assim, hoje, como eu trabalho fortemente com parceria, eu faço questão que todos os nossas exclusividades elas sejam colocadas nos portais pelos parceiros nossos, né? E eu queria que você me corrigisse se eu tenho essa leitura errada no sentido seguinte, no sentido de relevância. Porque como é que você, como uma imobiliária pequena ou uma boutique imobiliária como nós, possa ter relevância num portal que tem, como você falou aí, 3.000 anúncios num específico bairro de uma região, de uma cidade? Como é que você vai ter relevância pagando lá? Vamos imaginar o seguinte, eu estou colocando nessa balança valores de planos de portais imobiliários, né? Onde que eu, com um plano básico de, sei lá, R$300, vou competir em igual relevância com uma imobiliária, como você falou, que coloca lá 3.000 ou 4.000 anúncios. Eu, na minha leitura, uma leitura cega, acho que essa pessoa vai ter muito mais relevância, porque o tamanho do boleto que ele está pagando é muito maior que o seu. Ele não vai ter essa relevância maior que o seu imóvel? Então, vamos falar. Eu estou trabalhando na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aqui existe um portal de imóveis. Vou falar aqui, Zap Imóveis, que é, na minha opinião, o que mais funciona. Eu, por exemplo, eu vejo alguns colegas buscando você anuncia em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, porque lá é mais barato. Às vezes as pessoas buscando o que é mais barato não se concentram no que é mais eficaz. Eu fiz isso. Eu não anuncio em outro lugar, a não ser no Zap Imóveis. E eu tenho um plano pequeno, só que é um plano pequeno com aquele produto que eles têm de melhor, super destaques. Super destaque, eu não sei se você usa aí. Esse produto,
é o melhor que tem, desde que você tenha imóveis atrativos em preços vendáveis. Não adianta você usar essa ferramenta deles para anunciar um imóvel que está fora da faixa de preço de venda. Por exemplo, eu não avalio imóveis pelo preço de outros imóveis anunciados. Como eu trabalho numa micro-região, eu tenho referências de imóveis que foram vendidos, valor vendido, que são diferentes dos preços anunciados. Então, quando eu vou apresentar uma avaliação para o meu proprietário, eu não apresento uma avaliação para ele baseada em preços anunciados. Eu apresento para ele uma avaliação baseada em preços de imóveis vendidos. Além disso, eu tenho uma forma de avaliar imóvel que é pelo retorno da locação. Através do valor da locação, eu consigo identificar a faixa de valor que o imóvel é vendido aqui na região que eu domino. Então, com essa qualidade, Paulo, com essa qualidade que eu chamo uma qualidade raiz do meu trabalho com o proprietário, eu consigo ter imóveis muito melhores do que a concorrência. Às vezes, eu com um anúncio, eu tenho mais retorno do que eles com 100, porque eles anunciam qualquer coisa. E o portal de imóveis, eles também têm uma outra forma para medir se aquele imóvel que você está anunciando é um imóvel interessante para o cliente, principalmente no que tange a faixa de valor. Enquanto a concorrência, vamos supor, está anunciando imóveis aqui na Zona Sul de 100 metros quadrados por 1 milhão a 1 milhão e 200, eu estou anunciando imóveis de 1 milhão por 800. Porque eu sei fazer um trabalho de avaliação e mais, de convencimento do proprietário que o imóvel dele não vale 1 milhão, não vale 1 milhão e 100, mas que vale 800. Aí o pessoal fala, pô, mas você não bota nenhuma gordurinha acima? Não. Eu geralmente anuncio o imóvel no preço máximo, eu dou uma faixa de valor e eu anuncio ele pela faixa de valor máximo, pelo valor máximo. E aí eu seguro na negociação com o comprador. Se ele quiser comprar, ele vai identificar que o imóvel vale aquele preço e que não tem necessidade de negociar. E aí eu seguro o preço. Com isso, eu melhoro a qualidade daquilo que eu estou ofertando. Como são imóveis exclusivos, eu aumento a quantidade das leads e, inclusive, a qualidade delas. Geralmente, o cliente que faz contato para o meu imóvel, ele faz com muito interesse, porque ele vê que é uma boa oferta para ele, uma boa oportunidade. Não porque tem fotos bonitas, mas porque está sendo oferecido dentro de uma faixa de valor já vendável. Que eu acho que é o primeiro filtro que o cliente usa, né? Depois do perfil é preço, né? Ele vai no preço. Preço. Então aí faz muito sentido. Só para fomentar, eu tenho dentro do meu curso, eu tenho um módulo que é de avaliação de imóveis. E dentro também eu tenho um que é estratégias orgânicas de divulgação de imóveis. Como que eu otimizo a venda de um imóvel criando um cinturão de anúncios numa mesma localização para vender o mesmo imóvel. Então, o meu foco, por exemplo, eu tenho 4, 5, 6 imóveis vendáveis. Eu crio um cinturão de imóveis, de anúncios similares ali naquela região, porque eu trabalho naquela região, e aí eu começo a vender um imóvel através de 4, 5 anúncios. Sempre focando o imóvel filé que eu tenho. Filé, não sei se você... Aí vocês chamam filé também? Então, filé porque eu proporcionei isso. Infelizmente, os corretores, por não terem um posicionamento firme diante de proprietários, isso é cultural. Quando eu entrei na imobiliária, o dono da imobiliária, apesar de ter me dado maravilhosos conselhos, inclusive ele é citado aqui, ó, ele é citado no livro aqui, ele falava assim para mim, vai lá, pergunta quanto o proprietário está querendo, coloca a comissão em cima. Não é essa a instrução que nós devemos ter. Infelizmente, a maioria dos corretores entraram em imobiliárias e a gente recebeu essa instrução. O correto é, vai lá, avalia o imóvel, convence o proprietário a dispor o imóvel dentro dessa faixa de valor. Se ele não quiser essa faixa de valor, se ele quiser algo muito acima, não vamos trabalhar o imóvel e pronto. Trabalhar só com uma carteira enxuta. Só para não mentir que eu
anotei aqui o que você acabou de falar aqui, ó. Não sei se dá para ver que é você, mas você fala aqui, ó, o processo de venda começa na captação do imóvel e na primeira conversa com o proprietário. É isso aí. São essas informações básicas, né, raiz, que você fala tanto, que é o que as pessoas deixam de fazer, né? O que acontece, Paulo? A maioria das pessoas que estão influenciando os corretores hoje, assim, gente, olha só, deixar claro, não tenho nada contra o digital. Eu tenho contra o corretor deixar de ser um corretor raiz e usar o digital como ferramenta e alavancagem das suas vendas. As pessoas nasceram no mercado imobiliário já digital. Então, parece que hoje o trabalho do corretor de imóveis é um trabalho de divulgação. Quando não é. O corretor de imóveis que vai, na minha opinião, sobreviver a todas as eras é o corretor raiz. Eu tenho um hater, né, no YouTuber que ele sempre me pega no meu pé. Olha o dinossauro da corretagem. Eu falo assim, não sou dinossauro. Eu sou barata. O corretor barato, o corretor que sobrevive. Aí eu tento explicar para ele, você não conhece um tipo de corretor como eu. A verdade é essa. O que ele acha que o corretor é sempre esse divulgador digital. E a gente tem que entender, voltar lá. E, na verdade, a gente nunca foi. Ah, você é corretor raiz porque iniciou lá em 2000. Não. Eu conheço um monte de gente que começou em 1990 que também não é corretor raiz, até hoje não entende de documentação, não sabem avaliar imóveis, não fazem isso. Na verdade, isso foi uma filosofia de trabalho que eu aderi por, sei lá, por sensibilidade, por alguma coisa. Eu falo para ele, não, eu sou corretor barata. O dinossauro, ele não tem traquejo, ele não sabe se mover. Eu não, o corretor barata sobrevive a tudo. Muito legal. Ô, Zé, você falou, eu notei aqui que você falou que as mídias sociais aí, Instagram, Facebook, pelo que eu entendo, né, complementares aí a um portal que eu acho que é de maior relevância digital que hoje o corretor tem, só funciona para locação, essas coisas, né? Você, quando tem o seu imóvel em exclusividade à venda, mesmo, entre aspas, sabendo que não pode dar resultado, ou percebendo que o resultado é para uma outra situação, você explora essa mídia também? Como é que é a tua mídia pessoal e profissional? Elas andam juntas? Então, por exemplo, esse imóvel que eu contei a história aí que a gente vendeu em pouco tempo, esse imóvel fica num bairro aqui muito clássico aqui do Rio, que é a Urca. Nesse eu usei estratégias eu usei ferramentas de Facebook para divulgação, criei um vídeo falando do bairro e divulguei. Só que o meu uso da ferramenta quando eu uso essa questão de mídias virtuais, eu uso para acalmar o proprietário, não com o intuito de vender. Eu sei que eu vou vender no portal de imóveis aqui. Vender. Locação, você tem grupos aqui do Facebook que funciona. Você bota na tua rede social que você está alugando o imóvel, aparece um conhecido teu que quer alugar. Mas a compra e venda de um imóvel aqui na Zona Sul, um imóvel que custa 500, 600, 800 e que a maior parte do dinheiro vem com recursos próprios, esse cliente a gente não está encontrando. Eu não encontro ele na minha rede de amigos. Eu ainda não consegui fazer campanhas digitais que alcançasse essa pessoa que estivesse comprando mesmo o imóvel. Eu ainda não encontrei os padrões os padrões comportamentais dele para alocar isso. Então, eu aqui não uso. Quando eu uso para o proprietário ficar feliz, saber que o imóvel dele também está sendo divulgado em redes sociais. Me serve muitas vezes para conseguir outro proprietário. Tá entendendo?
Mas não aqui. Agora, uma coisa legal aí que eu vou acrescentar, vou fazer uma propaganda aí também. A minha rede social chama-se Imobiliária Escola. Eu fiz uma enquete há um tempo atrás e depois eu fiz uma live para a gente aprofundar isso, perguntando aos colegas, na sua última venda, da onde veio o cliente comprador? Veio das redes sociais? Veio de portal de imóveis? Sua cidade é pequena, é grande? Tem diferença, tá? Cidades pequenas, até porque não tem o hábito de ter portal de imóveis, as pessoas têm que usar rede social, não tem jeito, tem que dar seu jeito. Até porque não tem. Então, não tem jeito, você vai ter que usar rede social. Mas uma coisa muito legal nessa enquete é que ficou muito similar quem vendia em portal e quem vendia em rede social. O cliente do portal é um cliente mais ativo. Ele foi no portal para ver se tem imóvel à venda. O cliente de rede social, muitas vezes, não. Ele clicou ali numa publicação ali, quase que intuitivamente, porque ele achou bonitas as fotos, mas muitas vezes não tem condição de compra. É um cara que não tem possibilidade de compra. E aqui na Zona Sul, pelo ticket ser alto, é mais fácil eu encontrar ele no portal. E aí um detalhe, duas coisas que eu me lembro dessa enquete. Ficou páreo a páreo, portal de imóveis e rede social. E nítido que em grandes cidades as vendas fluíam mais pelos portais de imóveis. Em cidades pequenas, um aumento da venda sobre rede social. Mas uma coisa legal, muita coisa da rede social do cliente eram pessoas da própria rede social. Ou seja, o cara não precisou fazer um marketing digital, não precisou pagar propagandas, ele encontrou o cliente comprador na sua rede de amigos. E uma outra coisa, a indicação. A indicação, estou falando de comprador. Foi nítido que várias pessoas, olha, eu não vendi nem pela rede social e nem pelo portal de imóveis, eu fui indicado. Eu fui indicado por um amigo. E isso é muito legal porque mostra, na minha opinião, o futuro. Embora as pessoas estejam apostando que o futuro do mercado imobiliário é no digital, eu falo para você que o futuro do mercado imobiliário é no analógico e é através de indicações quando você se torna referência dentro de uma micro-região. Isso vai ser muito mais palpável e você não... Até porque essa bolha digital ela vai aumentar. Cada vez vai ficar mais difícil você ser visto em portais de imóveis, ser visto em redes sociais. Então, se você não tiver uma outra forma... Eu estou desenvolvendo, Paulo, um método orgânico e digital para eu divulgar imóveis. Tá entendendo? Mas é digital e é orgânico. Não vou usar marketing digital quase. Através de estratégias orgânicas para dispor imóveis no Facebook. Só que isso eu estou desenvolvendo ainda não senti necessidade, porque os portais de imóveis aqui na região onde eu trabalho, ela me supre. Falei pra caramba, né? Desculpa. Muito bacana. Mas assim, eu acho que, pelo que eu entendi, né, para a gente fazer parte dessa limpeza dessa bolha, né, o que a gente tem que se concentrar é exatamente fazer a limpeza, né, dessa poluição de imóveis que existem nos portais, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Você, assim como você não aceitar ter uma placa de algum outro corretor no imóvel que você representa, pode ser a mesma analogia para um anúncio numa mídia, num portal, vai. Agora, talvez na mídia pessoal de cada um, onde que você atinge diferentes pessoas, aí sim você pode, sem dúvida nenhuma, explorar isso de uma forma diferente. Estou certo? Tá certo. Certamente. Placa nem pensar, meu amigo. Aquilo, eu acho um absurdo. E aí o corretor acha assim, mas é o proprietário que não dá exclusividade. Pô, mas você não tem que trabalhar. Pelo menos, não vai ser você botar mais uma placa lá. Pede para tirar todas.
porque mostra, na verdade, eu tenho alguns vídeos aí que eu falo sobre isso, quando o proprietário permite que você bote várias placas, ele está falando para o cliente comprador lá, olha só, eu não tenho exclusividade com ninguém. Aqui no Rio, normalmente, os imóveis que têm várias placas de imobiliárias são imóveis que a chave está na portaria com o porteiro e o porteiro tem um telefone. Ou seja, o proprietário ele usa aquela propaganda toda para trazer cliente. Muitas vezes o cliente vê com o corretor, o cliente não sente firmeza, não sente firmeza no atendimento do corretor. Nesse caso, ele não se torna fiel ao corretor e ele atravessa o corretor através da compra direta. Isso acontece muito. Eu, por exemplo, eu não trabalho imóveis que tenham outras placas. Pode ser do proprietário, principalmente do proprietário. De placa alguma. Ou é a minha só, ou é nenhuma. Eu acho que, voltando a falar do corretor raiz, do corretor barata, aí, duas mídias que continuam a trazer ainda muito resultado são placas e indicação, né? Eu não vejo nenhuma empresa americana nos dias de hoje. Eu tive a oportunidade de participar de uma conversa que teve da cúpula com um agente da Prudential, que na cartilha dele, né, ele é um top producer, um super agente aí de venda de seguros, ele não sai da casa do cliente se ele não tiver 5 referências, se ele não receber 5 indicações. Então, assim, isso, eu já trabalhei em empresa americana no passado, coincidência era de seguro também, e já isso fazia parte há 25 anos atrás, né, e continua até hoje. Quer dizer, são ferramentas que fazem parte aí da época do dinossauro, que está aí pelo corretor barata e que a gente esquece, a gente simplesmente deixa de usar, achando que ela não faz mais sentido, e faz total sentido. Você pode ter certeza, Paulo, eu sou uma pessoa que o meu conteúdo todo é baseado no comportamento. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre atento à parte comportamental de clientes, de pessoas. Eu tenho percebido aí nos últimos meses uma quantidade de proprietários que venderam imóveis para conhecidos sem auxílio do corretor e que esses mesmos proprietários compraram outros imóveis de conhecidos, aumentou muito. Por quê? Antigamente era fácil para esse senhor ele olhar no jornal e encontrar um ou outro imóvel interessante para ele. Com a bolha digital, gente, as pessoas se cansam. São páginas e mais páginas de imóveis anunciados e o cara se cansa. E aí o cara liga para uma imobiliária, ele vê que aquele imóvel não tem nada a ver com o que está anunciado. E aí ele mesmo se cansa e começa a fechar negócios junto. Eu vi aqui 2 ou 3 negócios recentemente sendo fechados entre clientes, frutos de trocas de informação. Então, as indicações, Paulo, eu estou falando isso já tem algum tempo. Para mim, o corretor do futuro é o corretor raiz. Tá entendendo? Não é o corretor totalmente tecnológico. Cara, o cara que domina o raiz e entende do tecnológico, maravilha, meu irmão. O cara voa. Mas o cara que entende do tecnológico e não tem essa aptidão para o raiz, não sabe lidar com pessoas, não tem a sensibilidade humana, tá aí. Me fala uma coisa, a gente está vivendo um momento de pandemia. O pessoal que fala que vende através só do digital, cara, cliente do mercado de imóveis usados, ele precisa ir ver o imóvel, ele precisa ter segurança com o cliente, com o corretor. Fiz a venda agora no meio da pandemia, uma oportunidade, tá? Vou deixar aqui. Foi uma venda que renasceu, uma venda que o proprietário tinha recusado a proposta do cliente comprador. Quando veio a questão da pandemia, eu refiz o contato com ela, perguntei algumas coisas, ela mesma perguntou sobre o cliente, fiz contato com o cliente, fomos lá e fechamos pelo preço que ela não tinha aceito. Ou seja, a pandemia também gera oportunidades. Ambos satisfeitos com
com a compra do imóvel, e o cliente comprador, uma pessoa extremamente pragmática, calculista, o cara trabalha com logística, o cara se atenta a cada detalhe que eu falo, a cada coisa. Ele falou, eu só comprei o imóvel por conta da condução do Florencio. Por quê? As experiências que ele tem com corretores, ele falou, pô, não me leva, os caras não me deixam à vontade, não me sinto seguro. Então, é importante a importância do corretor para ele ajudar a fechar negócio. Muitos corretores despreparados, ao invés, infelizmente eu tenho que falar, ao invés de ajudarem, eles atrapalham as negociações. O cliente não sente firmeza, o corretor não tem habilidade para intermediar a negociação, espana o negócio. Essa venda, inclusive, foi uma venda que eu houve questões, como eu falei no início do vídeo, sobre móveis. Foi mais difícil para mim negociar a parte dos móveis do que o imóvel. Se eu não tivesse muita habilidade para filtrar o que um falava do outro, eu vou pagar tanto, acho que pode vender. Se eu não tivesse tido o filtro, eu não teria fechado o negócio. Inclusive, a última negociação dos móveis, eu tive um feeling do seguinte, falei, pô, esse comprador é gente boa, a proprietária é gente boa. Na hora que eles se olharem, na hora da escritura, um vai olhar para o outro, vão se dar bem, vão fechar um negócio. Dito e feito. Eu estava sofrendo há dias por conta da negociação e deixei para o último momento para que eles fechassem. Um olhou para o outro, um brincou com o outro, falou assim, me dá mais R$100 e leva tudo. Os móveis. Uma coisa que eu estava sofrendo, mas foi um feeling que eu tive de perceber uma hora que eu não estava ajudando mais na negociação dos móveis. Tá entendendo, Paulo? Total. Eu acho que a hora que a gente entender que, de fato, ser corretor é uma profissão, assim como qualquer outra, não estar corretor e ser corretor ou ser consultor, né, que tudo isso que você falou para mim, eu tenho uma teoria aqui que corretor é diferente de consultor, né? Eu fui corretor quando eu trabalhava no mercado tradicional e hoje eu me considero um consultor imobiliário, porque eu orbito nos assuntos que envolvem toda uma intermediação imobiliária com muito conforto, né? Até onde que eu sei, claro, quando eu não sei, eu também sou claro em falar, olha, não é da minha alçada, vamos falar com um advogado e assim por diante. Eu acho que quando o corretor, né, o corretor, não o consultor, o corretor que fala que esse mercado é prostituído ou ele é um mercado ruim, ele que está contribuindo para esse mercado, né? Porque assim, modéstia à parte, como nós, né, como muitos outros que inclusive estão no livro, né, das quais já conversei e estão no mercado, são pessoas excelentes, são ótimas pessoas, né? São pessoas consultoras imobiliárias, né? Agora, é o que eu falo, né? Você tem a Redditor aí no Rio de Janeiro, uma super rede de hospitais, e você tem o SUS, né? Você quer atender, você quer ser atendido aonde? O cliente que está vindo até você está querendo serviços de Redditor e quer pagar serviços de SUS, vai procurar um corretor. Se ele quer ser bem atendido, quer estar num ambiente bacana, quer falar com profissionais que investem o tempo e gastaram dinheiro para se formar, vai no Redditor, vai te custar mais caro, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a gente precisa se enxergar desta forma, né? Claro, com muita humildade, mas também saber as diferenças entre profissionais, né? Então, Zé, Paulo, então, oi, pode falar. Assim, o meu objetivo, quando eu tenho uns 3 anos, que praticamente há 10 anos eu trabalho com treinamento de corretores em imobiliária. De 3 anos para cá eu comecei a botar minha cara, já são mais de 500 vídeos gratuitos lá na página da Imobiliária Escola, nos meus canais. E assim, o que eu quero é inspirar outros corretores a buscarem esse padrão raiz, tá entendendo? E que esses corretores que vão se inspirar através do Profissão Corretor, através do curso,
ele inspire outras gerações de corretores. Eu não sei se você viu uma palestra que eu dei no Cresce São Paulo, e eu comecei... Você viu? Você lembra a pergunta que eu fiz? Você viu a pergunta que eu fiz no início? Você já viu? Eu lembro de como é que você estava vestido. Eu lembro da pergunta. Você... Tinha umas bandeiras atrás. Você já viu alguma criança ou adolescente desejarem ser corretores de imóveis quando crescer? Cara, nós somos os responsáveis pelo bem mais caro que existe. Uma profissão que envolve conhecimento jurídico, comercial, negocial, comportamental, psicológico, humano. E a gente não é uma profissão que transaciona o bem mais caro que existe, sujeito a ganhos elevados. A gente não inspira as crianças e adolescentes a serem igual a gente. Isso é uma coisa assim que é para parar e realmente a gente questionar. Se a gente quer se tornar essencial no mercado imobiliário, aliás, tem gente que defende a garantia do mercado. Não, todo imóvel tem que ser vendido com um corretor. Cara, enquanto a gente não se tornar uma categoria essencial, a gente não vai ser. Porque vender imóveis não é um trabalho só de vendedor, é um trabalho de assessoria. Por exemplo, essa venda que a gente fechou agora no meio da pandemia, onde a pessoa tinha desistido da compra. Cara, você chegar no dia da escritura e ver comprador e proprietário, um olhando para o outro, falando que agradeceu a mim por isso, por aquilo, pela forma que ele conduziu. A proprietária dispôs um outro imóvel dela para eu vender. O cliente comprador falou que vai me recomendar para o imóvel da família. Isso é fundamental. Isso lava a alma. Isso também é uma forma de parceria com a categoria. Ou seja, eu não criar uma má impressão da profissão no cliente, porque esse cliente amanhã ele vai estar esbarrando com você como cliente. E aí, se ele tiver uma má impressão minha, ele olha para você e fala assim, aquele corretor José Florencio me atendeu muito mal. Esse cara aqui também vai atender muito mal também. Então, a gente precisa entender dessa nossa importância. E fazendo um gancho aqui, galera, sim, desculpa falar galera, uma outra coisa que eu costumo falar é sobre a fórmula do destravamento, sobre a importância do corretor de imóveis ser um agente ativo para acelerar processos de venda do mercado de imóveis usados. Porque o mercado de imóveis usados ele gira bilhões de reais na economia em curto espaço de tempo, porque geralmente o proprietário que vende um imóvel, ele compra outro. E esse que vende para ele, compra outro. E o outro compra outro. E a gente gira uma cadeia de vendas onde paga-se comissão, compra-se imóveis, faz reforma, compra mobília nova. O dinheiro gira. Muitas vezes um dinheiro que uma parte está na poupança parada, a outra parte está imobilizada no imóvel. O cara tira de uma aplicação. Então, a gente irriga a economia através do mercado imobiliário. E é preciso que a gente aprenda a trabalhar justamente nessa metodologia que eu estou te falando. Trabalhar proprietários que tenham necessidade de motivação de venda, você avaliar o imóvel em faixa de valor correta, convencer o proprietário a já dispor o imóvel desse. Para quê? Um imóvel que levou 2 anos para ser vendido em 3, 4 meses. Com isso, a gente gira. Porque tem muita gente, Paulo, que fala, mas os clientes compradores sumiu. No mercado de imóveis usados, o cliente, principalmente aqui no mercado médio e alto padrão, o cliente já vem com dinheiro. E ele vem dinheiro de onde? De um imóvel que ele vendeu. Então, se ele demora 2 anos para vender um imóvel, ele demora 2 anos para se tornar comprador de outro. E as pessoas estão procurando, cadê o comprador? Estão sempre em busca daquele cara que está com dinheiro inicial, que vai pegar um financiamento de quase 80%. Estou falando aqui na Zona Sul, isso não funciona. O imóvel, aqui as pessoas não têm condição de financiar 80% do imóvel. Raras são exceções. Ticket muito alto, prestação ultrapassa mesmo com juros baixos, a prestação é alta. Então, não existe isso. Aqui, o normal do cliente é no mínimo ele ter 40%, 50% de entrada. É por aí.
Esse tipo de cliente, eu não estou falando que não exista outro, exista. Mas o que fecha mesmo, o cara que compra mesmo, é o cara que tem um poder de compra de entrada maior do que 20%. Então, a gente tem que destravar esse mercado e agora, no momento de pandemia, é muito importante que a gente atue dessa forma, acelerando o processo da venda. Pô, tô falando pra caramba, hein? Não, bom, vai ficar muito longo mesmo esse bate-papo, que está delicioso, né? Acho que tem muita coisa para a gente explorar, para a gente conversar, porque eu acho que a gente tem uma sinergia muito boa aí entre formas de trabalho. E fala as tuas considerações finais. Eu acho que talvez essa última fala tua servia para isso, mas vamos dar mais um tempinho aí para você falar sobre as suas considerações finais aí. Primeiro, queria mais uma vez agradecer a você. Eu não tenho oportunidade, as pessoas não me dão oportunidade de eu estar falando nos canais dela. Não que parece que eu sou um pouco avesso, acho que eu estou um pouco distante do que a maioria das pessoas estão falando. Então, eu agradeço muito a oportunidade, a tua sensibilidade de ter lido o livro, de ter olhado para o meu conteúdo, de ter me convidado. Isso daqui, para mim, é fundamental, tá, Paulo? Assim, é uma coisa que ficou marcado aí para mim. E a consideração final que eu falo é justamente a gente não esperar nesse momento de pandemia, não nesse momento agora, mas o momento posterior, quando acabar o isolamento social e a gente poder voltar aos poucos a pegar aquele ritmo, é o corretor entender que ele não pode ficar esperando a economia melhorar para que depois ele venha vender. Não. Nós precisamos ser ativos. Isso aconteceu no passado, e isso, desculpa, eu cobro o Cresce disso, porque parecia que a gente ficou anos esperando a economia melhorar para poder vender. Ninguém fala que existe um outro ponto nessa compra e venda, que é o proprietário, que a gente precisa atuar conscientizando ele para acelerar a venda. Então, o corretor precisa entender dessa função, fazer isso com mais profissionalismo, com mais estratégia. Para quê? Para que a gente venha destravar o mercado imobiliário e o mercado imobiliário venha ajudar a economia do Brasil. Na verdade, para mim, as pessoas acham que a economia atrapalha o mercado imobiliário. Para mim, é o contrário. Para mim, é o mercado imobiliário travado que atrapalha a economia do país. As pessoas não perceberam. Eu falo de que o mercado ia travar desde 2011. Desde 2011, eu comecei a falar, olha, gente, não deixe os preços dos imóveis subirem, porque se continuar subindo desse jeito, a quantidade de venda vai cair e o mercado vai travar. Isso foi em 2011, mais ou menos, eu comecei a falar. Na época que eu treinava até os corretores de uma imobiliária, uma rede que você conhece, a Remax, uma grande empresa, e eu percebia que naquele momento o mercado estava travando. Hoje, aqui, tipo assim, de 2016 para cá, eu já comecei a falar o seguinte: olha, não basta só deixar, não permitir subir. A gente tem que ser os agentes que vai fazer o mercado cair para as vendas de trabalho. Se você olhar, o ano de 2019 foi melhor do que 2018, não porque a condição financeira do brasileiro melhorou. O brasileiro nunca deixou de comprar imóvel porque os juros eram altos. A verdade é essa. O mercado em 2019 melhorou um pouco porque as construtoras e os proprietários estavam mais propensos a aceitar propostas. Só que a gente não pode ficar esperando. Então, com isso, eles aceitando mais propostas, mais clientes compradores fecharam o negócio, viram viabilidade para isso. Por isso eu falo, a nossa função no mercado agora é trabalhar forte no proprietário, encontrar esse que tem a maior necessidade e motivação de venda, avaliar o imóvel dele em valor vendável, convencer ele e vender o imóvel dele o mais rápido possível para que ele possa comprar um segundo imóvel e a gente venha destravar o mercado.
Zé, uma delícia esse papo nosso. Com certeza eu vou te convidar, tomar a liberdade aqui de te convidar para outros assuntos. Por favor, não deixe de mandar para mim as informações da Imobiliária Escola, do Telegram, do link do teu curso, para eu colocar embaixo aqui dos comentários, para que as pessoas possam acessar, porque eu acho que é muito importante. Putz, de novo, se você precisar da gente aqui em São Paulo, tenha nós, o seu parceiro comercial aqui, assim como eu vou tomar liberdade de tê-lo aí no Rio como nosso parceiro também. Próxima vez que eu for aí, a gente faz um treinamento aí em company aí para sua equipe. Uma das coisas que eu faço e eu acho que ajuda muito nesse momento de bolha digital é eu ensinar o corretor a qualificar logo o cliente comprador e ele direcionar esse cliente comprador para o imóvel realmente que ele vai comprar. Às vezes, o corretor não consegue qualificar o cliente pela condição de pagamento dele. Fica muito focado naquilo que ele quer e deseja e esquece de se aperfeiçoar na condição de pagamento dele. Isso facilita para que você direcione esse cliente comprador para imóveis que realmente, provavelmente, ele vai comprar. Te marca aí, quando eu for em São Paulo, você vindo ao Rio. Estou aqui em Copacabana, fique à vontade também para aparecer aqui. E um grande abraço, muito obrigado. Maravilha, Zé. Mais uma vez, brigadão, sucesso e não deixe de mandar essas informações para mim, tá ok? Beleza, vou mandar.